E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura e a gente vai hoje concluir a leitura do Evangelho de Lucas e já bate uma saudade, né? Como é que você se sente aí quando você termina algo? É maravilhoso, a sensação é maravilhosa, né? Então, eu quero te convidar para a gente fazer essa leitura do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Eu tô muito alegre e tô aprendendo muitas coisas, eu aprendo todos os dias e vou compartilhar com vocês um pouco dos meus aprendizados, tá bom? Vamos lá? A ressurreição e a ascensão do Salvador. Jesus ressuscita dos mortos, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Olha isso, gente. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Note que ele falou que é necessário. Ele não ficou dando as explicações, porque a gente poderia fazer essa pergunta, mas por que é necessário, né? E ele só falou que é necessário. Mas eu sei que em algum momento a gente vai saber. Mas ele só falou que é necessário. Que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando no túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres, as mulheres de novo, né? Que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Olha só isso, gente. Para quem andou com o próprio Jesus, a história parecia absurda. Eles caminhavam com Jesus, eles sabiam da promessa do Messias, porque eles aguardavam, mas eles criam que Jesus era o Messias, tá? Isso eles tinham clareza, né? Porque isso a gente viu que eles confessaram para Jesus, né? E também a gente viu que eles viram tudo o que aconteceu a olho nu. Eles viram o que aconteceu, diferente de nós cremos pela fé, né? E eles viram, eles são testemunhas, ou eles foram testemunhas oculares, né? Tanto que esses registros aqui dos evangelhos, né, da jornada de Jesus, foi feita por testemunhas oculares. São testemunhas oculares. Nós lemos isso quando nós iniciamos o livro do Evangelho de Lucas. Nós lemos que o Evangelho de Lucas, por exemplo, a gente viu só ele aqui, né? Ele foi, o Lucas foi uma testemunha ocular, né? Então os outros discípulos também, Mateus, né? Então os outros também foram testemunhas oculares. Então tanto que Lucas fala, eu também quero fazer um registro. Então assim, a gente fica pensando, nós cremos pela fé, porque nós lemos aqui, nós tivemos fé e cremos, né? E mesmo assim eles acharam que a história era absurda, né? O fato de Jesus ressuscitar. E versículo 11, tá? Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Ou seja, Pedro foi comovido pelo que ele viu.
e ouviu. Embora, né, tivesse um pouco de dificuldade, aquilo mexeu com ele. O fato de não ver o corpo de Jesus lá, né, e ele testemunhou, né, ele foi uma testemunha ocular dessa situação, então isso começou a mexer com ele, né? O caminho de Emaús, eu amo esse texto aqui, tem até uma música da Marcena, né, que é Caminho de Emaús. Depois vocês ouçam lá a música da Marcena, Caminho de Emaús, que é linda, que fala assim: agora eu sei, minha alma resplandece, que és tu, que agora tem certeza. E aqui é mais ou menos esse caminho, isso que eles passavam, né? Uma jornada onde eles não sabiam, não reconheceram Jesus. É sobre isso, e ele estava bem ali. Então vamos ler, versículo 13, tá? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecê-lo. Gente, se os discípulos passaram por isso, por que que eu não vou passar? Né? Por que que isso pode também não acontecer comigo? Meus olhos ficarem impedidos de ver Jesus, de ver o Espírito Santo, porque Jesus ele foi, né? A gente vai ler isso. Mas ele foi necessário que ele subisse para que o Espírito Consolador dele viesse, né? E o Espírito Santo de Deus caminha conosco, né? Se a gente dá liberdade para ele nos guiar. Mas será que nossos olhos estão impedidos de vê-lo? Muitas das vezes eu acredito que nós impedimos, sabe? Nós somos impedidos, ou nós mesmos colocamos vendas nos nossos olhos para que a gente não veja os atos, não veja o próprio Espírito de Deus na nossa vida. E ele é sensível, ele não é invasor, ele não é aquele que usa brecha, ele é convidado a entrar, né? Ele não é aquele que se infiltra, ele é convidado a entrar. E você vai ver isso nessa jornada de leitura. O versículo 17. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Vocês acham que Jesus não sabia, né? É claro que ele sabia, né? Mas Jesus estava... Isso também me ensina que Deus tenta se aproximar de nós, né? Trazendo para a aplicabilidade dos nossos dias, Deus, né, através do seu Espírito Santo que hoje está conosco, ele tenta, né, ele busca de alguma forma entrar numa conversa nossa, fazer parte da nossa mesa, né, da nossa conversa, que mesa é lugar de conversa, né? E aqui, embora não tivesse uma mesa, eles estavam em comunhão, conversando, trocando uma ideia. E olha Jesus querendo entrar, né? E Jesus vai entrar se você der liberdade para ele entrar, né? E vai fazer coisas grandiosas, coisas que você nem imagina que vai acontecer. Então vamos lá. Versículo 17. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Toda a cidade sabia, todo o povo sabia. Foi um fato assim que, né, bombardeou as notícias daquela época, daqueles dias. Versículo 19. Que coisas? Perguntou, né? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Lembra do Messias que eu falei?
Isso tudo aconteceu há 3 dias. Olha só, viu? Eles tinham esperança de que Jesus, eles sabiam que ele era o Messias, né? E aqui o texto está dizendo que a esperança deles tinham se desvaiado, tinha ido, né? Porque ele morreu, porque ele achava que ele ia ficar ali, era um reino diferente. Olha, lembra que eu comentei aqui que tem coisas que eu comentei, não, acho que eu pensei, mas não cheguei a comentar. Tem coisas que a gente não vai ter aqui, acho que quando eu li, quando é necessário, isso mesmo, no versículo 37 eu comentei, que é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Lembra que aqueles homens, né, que eram, aqui o texto diz que eram 2 homens vestidos com mantos resplandecentes, né, eram homens espirituais, anjos de Deus, né, eles não eram daqui, eles eram da outra esfera, né, eram seres espirituais, mas eles apareceram para essas mulheres, né? E aí eles disseram que é necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Mas ele não falou por que é necessário. E aí nesse momento talvez eu não tenha mencionado, eu acho que eu não mencionei, mas eu pensei, nem tudo que a gente, ele não deu explicações, mas nem tudo a gente vai saber na vida, nem tudo a gente vai ter respostas, nem tudo vai chegar ao nosso conhecimento. Você vai ter livramentos na sua vida que você talvez nunca vai chegar a agradecer, porque você não sabe o que aconteceu, porém você tem a oportunidade de agradecer pelos livramentos que não chegaram ao seu conhecimento. E era sobre isso na hora que eu pensei sobre isso aqui, né, que eu falei, nem tudo tem explicação, nem tudo você vai ter uma resposta que te explique, mas eu pensei sobre isso também, né? Sobre nem tudo chegar ao seu conhecimento, porque você não dá conta de ouvir tudo. Nós não damos conta de ouvir tudo. As poucas coisas que... Para pensar numa coisa que você ouviu e você não deu conta de ouvir. Imagina uma coisa que seja muito maior do que isso. Pensa, né? Assim, cara, passei por isso, eu achei que eu não fosse dar conta, né? Mas tem coisas que você realmente não vai dar conta, e Deus sabe disso, é por isso que não chega no seu conhecimento. Isso é livramento, isso é cuidado de Deus, sabe? Independente se você o reconhece, independente se você acredita, independente da sua fé, Deus, ele não vai, as coisas não vão mudar, ele não vai mudar porque você o crê ou não, né? É igual ao mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe antes mesmo do mundo natural existir. Então, muitas coisas que estão sendo ditas aqui estão na esfera espiritual. Então, por isso que muitas coisas não vai ser compreendida agora. Mas em algum momento você vai compreender se você abrir o seu coração e tiver fé, né? Então, era sobre isso que eu queria comentar aqui na frente, né? Eu não comentei lá no versículo 7, mas aqui na frente foi necessário fazer esse comentário, né? E aí no versículo 21 eles falam, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias, né? No versículo 22 diz, algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns momentos, até que Jesus está vivo até hoje, ele continua vivo e não mais morrerá, né? Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhe disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Olha só, não percebem, versículo 26, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Não percebo. Senhor, abra minha mente, abra a sua mente para que a gente perceba coisas que a gente precisa perceber, né? Tem coisas que a gente não vai perceber, é só o Espírito Santo de Deus para abrir nossa mente, nos dar essa revelação. Tem coisas que ficam, né, impedidas, nossos olhos não conseguem. E vamos lá, 27, versículo. Então Jesus os conduziu para todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aí lá nos escritos, né, a gente vai passar por lá também, vai falar sobre essa profecia, sobre Jesus, sobre todo esse tempo que ele
se cumpriu na vida dele, sobre tudo isso aqui que a gente está lendo, que se cumpriu, que foi necessário, a gente vai aprender quando a gente voltar lá nos escritos de Moisés e dos profetas, que vai explicar, o texto está dizendo aqui, ó, explicando o que as escrituras dizem a respeito dele. Talvez não fale tudo, mas vai falar a respeito dele, aí a gente vai saber mais. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Notem que, olha só, nesse versículo 31, né? Os olhos dele foram abertos no momento de mesa. Eles reconheceram Jesus pelo ato de Jesus pegar o pão, abençoar e partir. O partir do pão, né? Então, gente, sabe o que eu aprendo aqui, a aplicabilidade para nossas vidas? Quando partimos o pão, quando abençoamos, né? E quando sentamos à mesa, são 3 atos aqui, né? Cadê? O versículo... quando Jesus pegou o pão e abençoou e depois partiu e lhes deu. Isso é compartilhar o pão, né? Isso é momentos de mesa, é um momento de agradecimento, de gratidão, de compartilhamento, e a gente faz isso na mesa, a gente faz isso com outras pessoas, né? E aí nesse momento eles reconheceram Jesus. E aí hoje, como discípulos de Jesus, eu pergunto, né? Se você é um discípulo de Jesus, mas se não for, você pode se tornar um, tá bom? Isso é uma escolha de cada pessoa, e que tem fé, né? Que sabe e crê nas promessas de Jesus que vão se cumprir ainda, né? E um dia, e muito em breve ele vem, né? Ele deixou essa promessa quando subiu, e a gente vai ler sobre isso. E o quanto nós somos parecidos com Jesus, é isso que eu quero trazer para nós nessa leitura, sabe? O quanto que nós somos parecidos com Jesus nesse pegar o pão, abençoar e partir, né? E dar-lhe, que é isso que a palavra está dando. Quanto nós somos parecidos com Jesus, quanto que as pessoas podem me ver, nossa, ele se parece com Jesus, né? Ele é diferente, ele tem um comportamento diferente, ele se parece, é uma cópia de Jesus. Quantos podem realmente se parecer, sabe? Serem reconhecidos, parecidos com Jesus. Eu deixo essa reflexão para nós, sabe? É um aprendizado. Aí aqui no versículo, continuando, né? E nesse momento, depois que os olhos deles foram abertos e reconheceram, nesse momento ele desapareceu, né, Jesus? Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? Gente, essa ardência no coração, quando ele fala, permanece até hoje, né? E essa ardência no coração, porque Jesus, Espírito Santo, através do seu Espírito, continua falando. Ele continua falando e isso arde no nosso coração. Às vezes você pergunta: como que eu vou ouvir Deus quando queimar no seu coração? Vai arder, a voz dele é inconfundível, né? E você vai reconhecer, mas para isso precisa ter o início de relacionamento. Como que começa um relacionamento? Da mesma forma começa um relacionamento com Deus, né? Então você começa aos poucos, vai crescendo esse relacionamento, vai chegar um momento que você vai ser íntimo. Isso aconteceu com todos, né? Todos os amigos de Jesus. Então não vai ser diferente com a gente, né? Em espírito, porque ele é espírito, né? E nós também somos espírito. Nós primeiro somos espírito, né? E depois nós somos o restante, né? Da nossa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Mas primeiro nós somos espírito, porque nós somos semelhantes a Deus e ele é espírito, né? Esse corpo aqui, ele só é um carro, né? Para a gente conseguir comunicar nessa esfera aqui, natural, tá bom? Vamos lá? Então, quando ele falar com você, o seu coração vai arder. Me conta, tá bom? Compartilha esse testemunho aí.
E na mesma hora, continuando no versículo 33, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Ele apareceu a Pedro. Então, versículo 35, né? Então, agora Jesus vai aparecer para os discípulos. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Olha isso, né? Jesus está dando a paz. Paz seja convosco. Daqui que vem as paz que a gente dá no cumprimento. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne. Fantasmas não têm carne, não têm ossos. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Olha isso aqui. Eles continuaram sem acreditar. Gente. Mas, né, cheios de alegria e espanto. É uma coisa assim. Me diz, precisa explicar tudo? Não, né? Vai ter coisa que você vai ter que experimentar. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Jesus estava com fome, né? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, ou seja, antes do ocorrido, antes da morte e da ressurreição, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente. Isso aqui também foi sensacional. Porque às vezes tem coisas que a gente vai tentar buscar na força do nosso braço mental, mas a gente não vai encontrar resposta, porque é necessário que ele abra a nossa mente. Vai ter coisas que ele vai precisar abrir a nossa mente, por mais que você seja uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que sabe fazer perguntas, pessoas que sabem pensar, sabe? Até para pensar tem que saber. Vai ter coisas que só ele vai abrir a mente. Sinto te dizer isso, mas é verdade. Para que entendessem as escrituras. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras, principalmente no que está aqui escrito, tá bom? E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Essa aqui é o sendo, ó gente, tá aqui, ó. Tudo isso foi para isso aqui, ó. Mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Tudo isso aqui é para salvarmos. Tudo isso aqui foi por motivo de salvação. Então, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome. E todas, começando por Jerusalém, lá onde eles estavam, né? Vocês são testemunhas dessas coisas. Eles lá, são testemunhas dessas coisas. Aqueles que estavam ouvindo ele naquela época, naquela geração. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Olha isso, ele deu essa ordenança. Fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Me diz agora aqui, esse poder do céu. O pessoal está na esfera natural, esse poder vem do céu. Me diz se você acredita ou não no mundo espiritual. O poder vem do céu. Lá não é natural. Lá é sobrenatural. Então, a ascensão de Jesus, 50. Versículo 50. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu.
Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém. Olha só, de novo, falou sobre a adoração. A adoração, ela não é um ato limitado a atos físicos. A adoração, ela é espiritual e ela se manifesta de dentro para fora, podendo se manifestar em atos físicos, mas muitas em movimentos, né, físicos, que eu quero dizer. Mas a adoração verdadeira, ela é espiritual e muitas das vezes pode ser que você não veja um movimento na esfera natural, mas você pode estar adorando ao Senhor de dentro para fora, no seu espírito. Aqui não descreve como deve ser a adoração. Você está notando que só quando fala de adoração, ela não fala adoração é isso ou aquilo. A adoração é cantar. A adoração é... Não. A adoração, ela é espiritual e ela pode se manifestar em diversos atos, mas nós precisamos entender que a adoração, ela tem a sua essência no espírito. Vocês estão entendendo isso? E voltaram para Jerusalém, no versículo 52, cheios de grande alegria. Cheios de grande alegria. Vocês lembram que anteriormente eles estavam entristecidos, sabe aquela tristeza? Quando o texto fala, não sei se vocês conseguem mensurar, eu não consigo, gente, mensurar, é claro, né? Tem coisas que a gente vai conseguir mensurar experimentando, tem coisas que a gente vai conseguir mensurar ouvindo, né, alguém. Mas, e eu lendo aqui no caso, mas sabe, quando eu leio isso aqui, eu me alegro, porque eu fiquei imaginando a tristeza que eles estavam por perder o seu líder, o seu mestre, aquele que andava, sabe, aquele que se posiciona. Jesus não era um fracote, Jesus se posicionava, era um homem de palavra, um homem que levava multidões, um homem que, sabe, causava transformação na vida das pessoas, que fazia diferença, e ele não exigia nenhuma glória, a glória dele vai vir agora. É agora, né? Então ele foi, pelo contrário, ele foi servo ali, ele não foi adorado. Se a gente for parar para pensar, ele não foi adorado no ministério dele, né? Ele foi servo, ele transformou a vida das pessoas, curou, libertou, transformou a vida das pessoas, trouxe libertação à vida das pessoas, né? E agora sim, agora ele começou aqui, ó, agora ele começou a ser adorado, né? Quando ele subiu ao céu, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. Ou seja, não foi cheio de uma alegriazinha, não, foi cheio de grande alegria. E eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles receberam uma promessa, uma palavra, e eles ficaram cheios de alegria por conta dessa palavra, por saber da boa nova, porque isso foi uma boa nova, né? E louvaram a Deus dali para frente. Isso é maravilhoso. E nós, como igreja de Deus, como discípulos que damos sequência disso, nós vamos entender isso mais na frente. Nós também louvamos a Deus, crendo que um dia em breve ele virá nos buscar também, né? E essa mesma essência aqui dos discípulos, nós seguimos a nossa jornada em querer conhecer Cristo, porque ele vive. Não é uma história. É o homem que mudou, marcou a história, né? O antes e o depois. E ele está vivinho e prometeu um dia vir nos buscar. Eu te espero para a próxima leitura. Nós, inclusive aqui, né? Deixa eu ver aqui, no versículo 24, 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que seja revestido do poder do céu. Esse revestimento de poder, gente, só para fechar aqui, porque tá aqui no versículo 49, ele tá falando sobre a vinda do Espírito de Deus, né? Então ele vai para que o seu Espírito venha, né? Então é essa era que nós estamos vivendo até então, tá bom? A gente encerra a nossa leitura, né, do livro do Evangelho de Lucas, e eu te aguardo para o início da próxima leitura que nós iremos fazer. E me diz aqui como foi para você essa jornada. Eu fico feliz porque é uma conclusão, né? É o encerramento de uma jornada, de uma leitura, de um comprometimento que a gente fez. E eu quero saber o que você achou desse tempo, dessa caminhada, dessa jornada. Você criou constância, você foi fiel ali à sua
palavra, de ter constância, de buscar aprender mais sobre Jesus, conhecer as Escrituras, ler a palavra. Gente, para pra pensar um pouquinho, esse livro não está aqui à toa. É o livro mais vendido do mundo. E não está à toa, né? Não sei se você parou para pensar nisso, mas eu peço que Deus e Jesus, com o Espírito Santo de Deus, Ele te alcance. Ele te alcance e te faça ter clareza de coisas que você não tem clareza, mas que sejam necessárias para o seu crescimento, para a sua libertação, para a sua transformação, e que você venha conhecer mais de Cristo, né? Porque Ele é o nosso habitat natural, e você vai ver isso mais lá na frente, você vai ler sobre isso. Todo ser vivo tem o seu habitat natural. E qual é o nosso? Você já parou para pensar qual é o nosso? Nosso habitat natural está em Cristo. A gente vai ler isso aqui, a gente vai ver isso várias vezes aqui. E você vai, quando você começar a falar assim, olha, eu vou crer, eu vou exercer isso daí, eu quero ver. Muitas vezes eu vou, à medida que eu for lendo com vocês, eu vou compartilhando um pouco das minhas experiências, mas muitas vezes eu falei, eu quero experimentar isso daí, então deixa eu ver como é que é isso daí, eu vou fazer para ver se isso é verdade, né? Gente, e eu comecei a ir com essa motivação, e depois eu fui vendo que as coisas eram muito maiores do que aquilo que eu imaginava ou pensava. Então eu te convido a passear por essa jornada, e eu sei que, sabe, quando você começar a seguir a sua caminhada de leitura, eu sei que Deus vai fazer algo diferente na sua vida, e você vai ver assim, cara, é diferente do que aconteceu na vida da Maria, é diferente do que aconteceu na vida ali dela, do DJ, né? Então você vai ver que vai ser diferente, né? Vai ser diferente, mas a essência vai igual. A essência é igual. Tá bom? Deus abençoe sua vida e compartilhe aqui como foi você terminar essa jornada, essa caminhada. Eu te espero na próxima leitura, que vai ser um livro novo. Eu tô muito ansiosa pra gente começar, tá bom? Vamos ler o Evangelho de João, tá bom? Vamos ler primeiro os Evangelhos, tá bom? Vamos ler o Evangelho de João, nossa próxima leitura, o início de leitura. Te espero.